Fazer uma oração? Senhor, obrigada. Obrigada por estar neste lugar. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que está conosco. Obrigada pelos momentos que estaremos aqui falando um pouquinho das coisas do Teu reino. Que o Teu nome seja exaltado e que o Teu reino seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer também, o pastor Cláudio, sua esposa, sua família, que sempre nos atendem. E também, o pastor já citou aqui, mas é bom a gente lembrar, nós temos aí o nosso novo capacitador aqui na Bahia, que é o Erivelto, esteve comigo lá e dando uma força, nos ajudando muito, um excelente capacitador. E eu creio que outros mais virão, porque ainda estava no treinamento e outra pessoa da videira disse, olha, eu quero ser capacitador. Opa! Então a videira hoje está se tornando um celeiro. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Bem, vou falar um pouquinho. O pastor me deu até as 8h15, são 19h40, Então a gente vai falar assim, alguma coisa que nós possamos ser edificados nesse tempo. E eu chamo então para a gente ler Deuteronômio, capítulo 11, que é um capítulo clássico que fala sobre educação. Poderia falar sobre muitas coisas, irmãos, mas eu sempre opto, quando não tem um assunto específico, tratar um pouquinho sobre essa questão de família. E eu vou falar aqui, talvez, muitas vezes a palavra pai, mas quando eu estou falando a palavra pai, eu estou falando a palavra família. Pai, mãe, porque hoje nós temos muitas configurações de família e muitas famílias hoje estão com a mãe no sacerdócio do lar, que também o Senhor honra isso. Então, Deuteronômio, capítulo 11, dos versículos, pode ser o 18, à frente, vamos ler juntos. 18, Gravem essas minhas palavras no coração e... Então, nós devemos gravar tudo aquilo que nós aprendemos no reino de Deus, não somente com as nossas emoções, com aquilo que nos afeta emocionalmente, mas também com o nosso entendimento. Amarrem-nos como sinal nas mãos e prendam-nos na testa. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes ordeno, que cumpram, amando ao Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde puserem os seus pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir-lhes. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, fará com que todos os povos da terra, aonde quer que vocês forem, tenham pavor e medo de vocês. Poderíamos seguir lendo o capítulo, porque ele é um capítulo de promessas que o Senhor dá a todos aqueles que ouvem a sua palavra e que com entendimento obedecem às suas palavras. Mas principalmente, e é o que eu quero sublinhar nesse tempo que nós temos essa noite, falar sobre essa conectividade. A proposta que o Senhor está dando nesse texto é que se vocês ouvirem, se vocês obedecerem e se vocês ensinarem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, a essa geração que vem vindo após vocês, vocês terão o melhor da terra, de uma forma sintética. É isso que ele está dizendo. Mas ele claramente, contundentemente, ele fala sobre conectividade, conecte aos teus filhos.
E conecte-se de tal maneira que você esteja com Ele, tanto pela manhã quanto pela noite, que haja uma continuidade. E eu tenho falado muito, e o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre essa palavra continuidade, porque a bênção está na continuidade. E a palavra de Deus, ela é paralela e você pode usar em qualquer área da sua vida. Tudo aquilo que você foca expande, tudo aquilo que você dá continuidade gera sucesso, gera resultado, gera fruto. O problema é que a maioria das igrejas hoje, e eu não estou falando mal das igrejas, é uma constatação, a maioria das igrejas, ou trazendo a nível pessoal, a maioria das pessoas, ela prefere ser um poço de consumismo a ser uma bênção na sociedade. E essa é uma opção que eu creio, essa igreja fez. A igreja fez a opção de ser uma bênção para a nossa sociedade e não ser simplesmente um poço de consumo. E essa é uma postura que nós precisamos avaliar de como é que nós estamos vivendo o evangelho do dia a dia. Eu estou vivendo um evangelho que é bom para mim. E se está bom para mim, está bom assim. Não precisa expandir, não precisa crescer, não precisa fazer nada mais da igreja do que está sendo feito, porque essa igreja é maravilhosa. Ponto. Mas não é só isso. É bom estar numa igreja maravilhosa, é bom estar numa igreja que tem tanto resultado e fruto como nós vemos, mas é melhor nós sermos uma solução aonde quer que nós coloquemos os nossos pés. Foi isso que o texto disse. Aonde você colocar o seu pé, se você for obediente, se você for ouvinte, praticante, e se você cuidar dos seus filhos, a sua vida vai ser uma bênção. Então, a sua família é uma bênção hoje, amém, mas os seus parentes são uma bênção? Os teus tios, os teus avós, os teus netos, todos são uma bênção? Ou você tem problemas familiares? É isso que a gente precisa ponderar, constatar e tentar buscar dentro de nós, do conhecimento que nós temos, a solução para ser solução para os nossos sogro, para a nossa sogra, para ser solução para os nossos filhos, para o nosso marido, para o cônjuge. Essa solução que o Senhor está propondo aqui. E Ele está dizendo, existe uma bênção quando a gente decide começar e continuar. Existe uma bênção quando nós olhamos para os nossos filhos e dizemos, nós vamos intencionalmente investir. Como aconteceu aí no retiro da ChatGPT, né, que eu estive lá também. Houve um investimento da igreja, houve um investimento da família, para que eles estivessem lá e a gente pudesse ver o resultado que viu de algumas palavras essa noite. Então, há investimento para que nós possamos não nos frustrar com a educação dos nossos filhos. Nós precisamos intencionalmente viver o evangelho de Jesus Cristo. A maioria de nós diz assim, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Eu ouço muito alguns pais dizendo isso. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Então, nós precisamos aprender a ensinar. Nós precisamos, digo de novo, aprender a ensinar. Porque, de fato, os nossos filhos, eles vão repetir a nossa história, porque eles estão vivenciando a nossa história. E a possibilidade de ele repetir a história é muito grande. Há exceções? Há exceções. Se Jesus Cristo entrar no coração da criança e a criança tiver um entendimento sobre a vida que ela está vivendo, ela pode tomar decisões diferentes. Mas a possibilidade de ela dar continuidade àquilo que ela vê dentro da casa dela é muito alta a porcentagem. Então, a criança vai repetir aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela viu. Então, mas eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei, eu vou dar tudo o que eles querem. Errou de novo. Porque você saiu do 8 e foi para o 88. Nós precisamos buscar, como pais, como genitores, como educadores, precisamos buscar esse equilíbrio.
esse equilíbrio intencional que nós vamos tendo durante a vida. Algumas vezes a criança precisa ouvir não. Ah, mas o psicólogo, o terapeuta disse que eu não devo dizer não. Né? Mas aí nós precisamos ver a quem nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir a ciência, às vezes precisa, mas ou vamos ouvir o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor nos diz, Provérbios 29, capítulo 15, vamos lá. Tem uma palavra ali muito especial. A vara da correção dá... É isso, e eu não estou dizendo, e não é uma apologia para você bater, mas é uma apologia para você limitar. A criança precisa de limites. E quando ela tem limites, ela não vai envergonhar sua casa e não vai envergonhar sua família. Mas dentro daquilo que falei anteriormente, se você não quer que o seu filho viva tudo que você viveu e você resolveu, então, proporcionar a ele tudo o que ele quer, talvez você esteja errado. Talvez não seja esse o caminho bíblico para que o seu filho, para que a sua filha possa chegar no caráter que Cristo quer que ele tenha. E para que as pessoas tenham o caráter de Cristo, precisam passar por experiências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Eu acho que é muito frustrante quando você, por exemplo, eu tenho 2 filhos, me respeite, tenho 2 filhos e tenho 8 netos, né? Então eu sei o que eu estou falando. Então, eu acho que é muito frustrante quando você cria uma criança na igreja, você leva para a escola bíblica dominical, você investe nela, você faz aquilo tudo que você entende que deve ser feito. Mas quando ele se torna adulto, ele vira as costas para tudo aquilo que ele aprendeu e ele toma outras decisões. Eu acho que isso é muito frustrante. Eu acho que frustrante é como assim, ó, tu quase chegou lá, mas tu não chegou lá. Frustrante é isso, é quase lá, mas não é lá. Quase lá é nada. Quase lá é nada, porque você não chegou. E aí nós começamos a nos questionar onde foi que eu errei. Né? Vocês viram aquele programa que era de 1900 e Guaraná com rolho atrás, né? Em sábado de noite, eu não sei o nome, mas ele terminava o quadro dele dizendo assim, mas aonde foi que eu errei, né? Aí, às vezes, a gente erra, não porque a gente não dá, não porque a gente não limita, a gente erra pelo contrário, porque a gente dá ilimitadamente. Então, nós precisamos aprender a ensinar, para que nós tenhamos sucesso. Claro que nem tudo depende de nós. Muito depende do ambiente que nós dispomos, mas muito depende daquilo que é plantado no coração da criança, das experiências que ela tem. E quando ela se torna adulta, também a palavra do Senhor diz, as más companhias corrompem. Então, às vezes, você passou toda a tua jornada na igreja, levou seu filho, trouxe, mas quando chega uma certa idade, ele toma decisões que não são decisões que glorificam a Deus e a gente se frustra. O que pode garantir que nós não vamos nos frustrar na criação dos nossos filhos? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, nada. Nada. Mas o que eu posso dizer, como experiência pessoal com o Senhor, é que a partir do momento que você, pai, você, mãe, serve a Deus, a partir do momento que você escolhe não ser um poço de consumo, e sim ser uma bênção para a sociedade, ser uma bênção para outras famílias, ser uma bênção para outras pessoas, a partir do momento que, assim como o irmão falou aqui, você tira o teu coração de coisas que não glorificam a Deus e coloca o teu coração no reino de Deus, aí a briga não é contigo. É o Senhor quem vai pelejar as tuas pelejas. É Ele quem vai guerrear as tuas guerras. Então nós oramos
nós colocamos os nossos filhos diante do Senhor, nós ensinamos aquilo que nós temos aprendido do Senhor, mas a decisão é pessoal, cada pessoa é individual, e essa decisão pessoal é que nós precisamos colocar diante do Senhor. Senhor, quando meu filho foi para a faculdade, na época havia assim, muito uma onda, né, de assumir aquela parte da homossexualidade, estava muito forte, e todo mundo que ia para a faculdade saía do armário, os meninos, todo mundo saía do armário. Aí eu peguei meu filho, chamei e disse assim, olha aqui, o nome dele é Jonatas. Eu disse, Jonathan, eu quero dizer uma coisa para você. Olha para mim. Tu é homem. Aí ele me olhou, riu, né? O que é isso, mãe? Eu disse, não, eu quero que tu saiba que tu é homem. Tu não precisa assumir nada nessa faculdade, porque vai ter muita gente querendo que você assuma alguma coisa, e talvez você assuma para ser aceito naquela tribo. Você é homem. Diga comigo, você é homem? Sou homem, mãe. Sou homem. Né? Graças a Deus ele tem 5 filhos, né? Então eu ainda fui agora com ele e disse, tá, Johnny, tu atestou que tu é homem, para, né? Tá tudo certo. Então, mas a gente tem esses cuidados, nós temos esses cuidados. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui em Deuteronômio que há benefícios para a obediência. A obediência vai gerar benefícios. Mesmo que eles se tornem adultos e venham, por algum motivo, a se desviar dos caminhos do Senhor e não fazer aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, eu quero dizer aqui para você, testemunhar isso. A semente que você plantou de obediência a Deus e de ensino, um dia vai florescer. Um dia vai florescer. Às vezes a gente gostaria, e eu já passei isso na minha vida com os meus filhos também, de entrar dentro deles e tomar alguma decisão por eles. Porque a gente está vendo que a decisão que eles tomam não é uma decisão assertiva. E tu fala e a pessoa não te ouve, porque ela já tem uma decisão formada, uma posição tomada. Então você gostaria de dizer, você até diz, mas muitas vezes eles simplesmente não ouvem. E você não pode tomar decisão, você não tem ingerência sobre a decisão das pessoas. Mas eu testemunho para vocês que diante da minha entrega ao Senhor, diante do meu trabalho, do trabalho que eu realizo, diante do coração que eu apresento ao Senhor, o Senhor honra a minha casa, a minha família, a minha descendência. Então, muitas vezes eu chego para os meus filhos são pessoas bem-sucedidas, graças a Deus, vão à igreja, são ministros de louvor, o menino é ministro de adoração e louvor, e a minha filha participa da igreja metodista no Rio de Janeiro, e eles servem ao Senhor porque aprenderam com a mãe, e a gente precisa estar servindo ao Senhor, mas eu chamo os dois e eu digo para eles o seguinte, eu reconheço, meu filho hoje está construindo a riqueza dele, graças a Deus por isso, mas eu digo assim, eu quero que você saiba e eu quero que você reconheça que a bênção de Deus que está sobre a sua vida passou um dia pela sua mãe. Essa é a realidade, irmãos. A bênção de Deus, ela vai passar pela mãe, ela vai passar pelo pai. E mesmo que eles venham em algum momento se desviar, por algum motivo, saiba o que você fez diante do Senhor não será em vão. Então, a educação começa em casa. E a gente precisa tirar essa cultura secularizada que o mundo está jogando para dentro da igreja. E o próprio governo hoje coloca dentro das famílias, onde a criança sai de manhã às 7h30 da manhã, 7 horas, e só volta para casa depois das 4, 5 horas da tarde, que é a escola integral. Porque na escola integral, seus filhos estão sendo educados, ensinados, instruídos, muitas das vezes por pessoas com visões ideológicas diferentes daquilo que você tem aprendido na igreja.
E é muito mais difícil você passar para ele, você transmitir a ele o evangelho do reino de Deus na sua realidade, no evangelho simples de Jesus, porque ele está sendo disciplinado, ele está sendo doutrinado, na verdade é a palavra, né? Em um outro tipo de educação. Mas nós precisamos agora fazer uma frente de resistência. Nós que somos família cristã, na minha casa, na minha família, os meus filhos têm a única regra de fé, que é a palavra de Deus. É isso aí, é posição. Ah, mas eles não vão querer. Não importa. Enquanto eles estiverem embaixo do seu teto, eles vão comer a comida que vocês comem e eles vão fazer aquilo que vocês solicitam, porque vocês estão sustentando eles. Então essa posição, mas é uma posição muito forte. Essa é a posição que nós precisamos ter para não perder nossos filhos logo de cara. Porque a educação externa, quando não é por princípios bíblicos, a escola, eles estão sendo expostos ao que vocês nem podem imaginar que eles ouvem. Então, a educação, meus irmãos, é em casa. É em casa que nós vamos dormir e vamos falar de Jesus para eles. É em casa que eles vão levantar. É em casa que nós vamos andar com eles e nós vamos estar pregando o evangelho. É em casa que nós vamos estar vivendo o verdadeiro evangelho. É em casa que nós vamos estar sendo verdadeiros. É em casa que o evangelho genuíno vai ser plantado no coração dele. É mais difícil quando ele se tornar adulto, ele se desviar, se ele estiver em uma família. E eu não estou falando numa família perfeita. Eu estou falando numa família que não só pensa com o coração, mas também pensa com o seu entendimento, conforme nós lemos aqui. A palavra do Senhor diz: tenha uma atitude, ponha essas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-na. Quer dizer, é algo forçado e forte. Nós não estamos sendo levianos com os nossos filhos. Nós estamos tendo posição, resistência, educando. Aí quando você diz quando o seu filho mente que vai dormir na casa de alguém que não vai, e isso acontece em tudo que é lugar, né, irmãos? Ele disse: eu vou dormir na casa do meu colega. Não, eles já tinham marcado uma outra coisa em outro lugar. Então, quando você diz para ele: não, você não vai. Aí ele diz, o que ele diz? Mas tu não é? Ponto. Tu não é todo mundo. Mas por que eu te odeio? Porque tu não me deixa fazer as coisas. É isso aí, pode odiar, mas eu te amo. E eu estou fazendo as coisas para o teu bem. Então, queridos, o pai vem da origem hebraica orim, que é educar. É o pai, a mãe, a família educa. Morim é a palavra que vem do hebraico de professor. Ele instrui, ele informa. Só que a gente hoje fez o quê? Deixou secularização entrar dentro da nossa casa muitas vezes. E quem instrui e quem educa é a internet, quem educa é o Google, quem educa agora é o ChatGPT, quem educa é IA. Quem está educando é a nora, é a sogra, é outras pessoas. Por quê? Você tem seus compromissos, obviamente. A escola educa que não deveria. Então, queridos, a gente precisa entender isso. A educação começa em casa. As crianças, elas aprendem valores, dentro de casa. Elas aprendem conhecimento na escola e hábitos. Preste atenção nisso agora. Aonde os seus filhos aprendem hábitos? Mas hoje não mais, com os amigos. É isso que está acontecendo hoje. Hábitos, eles aprendem com os amigos. Então, eles devem me odiar hoje. Cuide com quem eles andam. Cuidem com quem eles conversam. Cuidem com quem eles saem. É responsabilidade nossa entendermos e nos informarmos quem é a família. Por isso que é muito bom o grupo de adolescentes, por isso que é muito bom o Joad, é muito bom o trabalho que a igreja faz, porque ela traz eles para a tribo.
Traz eles para dentro de um ambiente saudável. Traz eles para dentro de um ambiente onde as pessoas pensam da mesma maneira, buscam a Deus da mesma maneira. E a gente precisa ser inteligente, porque pais inteligentes, eles não protegem, eles vão desenvolver os seus filhos, eles vão cuidar dos seus filhos, eles vão dar sentido para os seus filhos. Pais inteligentes, eles não trabalham só esse momento. Pais inteligentes sabem que existe um futuro, existe uma outra geração e ela precisa ser cuidada desde agora. E a gente tem que aprender a jogar nos nossos filhos, a colocar nos nossos filhos a herança que nós já vamos deixar para eles, o legado que a gente já vai deixar para eles. Se você tem dinheiro para deixar, amém, deixa uma boa herança, mas não deixa tudo certinho. Deixa algo que ele tenha que lutar. Mas se você ainda não tem isso, que você pense sobre o seu legado. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho caráter. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho integridade. Eu não tenho dinheiro para deixar, mas eu tenho sabedoria. É isso que nós, pais, precisamos deixar para os nossos filhos. Então, querido, como é que a gente vai fazer isso? Conte histórias de fracasso para ele. Não seja o super-herói que nunca erra. Não seja aquele que é o perfeito. Não, é importante você compartilhar com a criança as frustrações que você teve, para ele ver que você é gente. Ele precisa ver que você é humano, que você é gente, que você também teve as suas experiências. E você não sabe o quanto isso é importante para criar na criança um sentimento de pertencimento. Ele precisa saber: eu pertenço a essa família. Porque quando ele chega na faixa etária de juniores, ele sempre acha que ele não é da família. Não sei por quê. Ele sempre acha que ele é adotado, que ele foi achado, que ninguém dá bola para ele. Não sei. Então, ele precisa saber quem é você, como você chegou até onde você chegou, como é que ele nasceu. Explica como é que ele nasceu. O meu filho dizia para minha filha, eles têm 7 anos de diferença. E ele dizia assim, ó: tu sabia que tu não é minha irmã? Só que eu fiquei sabendo disso, pastor. Ela já tinha 15 ou 16. Num momento que a gente foi fazer um momento de perdão na família, né? E aí ele dizia para ela assim, ó: tu sabia que tu não pertence à nossa família, que tu não é minha irmã? Olha como a gente é diferente. Aí, e ela tinha 7 anos, ela pequenininha, não, né? Aí ele disse: a gente te achou. E a mãe ficou com pena de ti. Gente, e ela se criou ouvindo isso dele e achando que era verdade. E ela teve a revolta dos 12 anos, e eu não entendi isso. Meu Deus, essa guria tem tudo aqui, né? Ela vai no Joade comigo, onde eu vou, viajo, vai tudo junto. O que é que está faltando? Aí, quando nós fizemos um momento em família, né, de pedidos de perdão entre os dois, ele confessou isso. E ela chorava copiosamente, porque ela tinha uma marca profunda e procurava nos álbuns de fotografia aonde é que ela se encaixava na família. Só que como ela nasceu 7 anos depois, né? Então, assim, os álbuns que a gente tinha, que era a maioria, era com ele, não com ela. Era pouca coisa com ela. E veja bem, você não sabe o que... Se você tem filhos e que tem irmãos, presta atenção, você não sabe o que acontece entre os dois. Você não sabe o que um faz com o outro. Não preste muita atenção nisso. Então, trabalhe para o futuro dos seus filhos. Trabalhe com entendimento, com sabedoria, com força, não suavemente. Não suavemente. Seja firme. Seja uma pessoa que sabe o que quer. E se, por um acaso, quando ele se tornar adulto, ele vir a se desviar dos caminhos, por algum motivo, coloca diante do Senhor e lembra ao Senhor: Senhor, olha quem eu sou. Olha quem eu sou, olha para mim. Porque eu já fiz isso para Deus. Eu disse: Deus, olha quem eu sou. Eu não estou aqui nessa terra para trazer a salvação
para milhares de crianças, juniores, adolescentes, e eu perdi o meu filho. E o Senhor interviu, irmãos, interviu de uma forma maravilhosa e milagrosa, para que o meu filho voltasse para o reino de Deus. Não, então, conte suas histórias mesmo de fracassos, porque isso é importante para eles. Seja exemplo. Aquilo que você fala, faça. Não seja aquele tipo de pai, de mãe, que diz uma coisa, mas na igreja tem eu tenho um termo que diz a família paisagem, né? A família da igreja paisagem. Que na igreja, assim, ó, uma família parece linda, todo mundo bem arrumado, todo mundo cheiroso, os filhos maravilhosos, rindos, mas quando chega em casa parece que é uma transformação, né? Então não seja assim, não seja uma família paisagem na igreja. Busque, vocês têm aí pastores, pessoas maravilhosas para lhe ajudar a ser de verdade, a ser verdadeiro, resolva as questões, bota ordem na tua casa. Deus é Deus de ordem. Então coloca ordem na tua casa. Assim como, acho que Ezequias foi, Deus mandou dizer que ia morrer? Foi Ezequias ou Ezequiel? Eu sempre confundo. Põe ordem na tua casa, porque senão morrerá. Você já acho que foi o único homem dessa história, depois só teve Jesus que sabia que ia morrer, né? Que Deus mandou dizer o dia que ele ia morrer, gente. Você já pensou se Deus manda dizer para você o dia que você vai morrer? Você vai mudar o jeito de ser, né? Todos nós mudaríamos, né? Mas o bom seria que se você soubesse, você continuasse a viver a vida normal, porque a vida normal sua glorifica a Deus, né? Que a gente pudesse não precisar mudar, porque a gente sabe que um dia vai morrer, o dia que vai morrer. Mas sabe assim, ó, todos nós vamos morrer, tá? E também não sabemos o dia. Então se prepare, coloque em ordem a tua casa, seja um exemplo, porque vale a pena. Hoje, os meus filhos estão fora. Meus filhos moram nos Estados Unidos, minha filha mora no Rio de Janeiro e eu moro no Rio Grande do Sul. Então, para vê-los é difícil. Então, quando você vê assim, tu olha os quartos vazios, eu olho lá na Nanda, né? A Nanda com aqueles quartos dela vazios, tão bonitinho, tudo arrumadinho, mas tão vazios. Para uma mãe, dá aquela coisa assim no coração. E aí você fica pensando, por que eu não fiz mais? Por que eu não sentei mais? Por que eu não abracei mais? Por que eu não beijei mais? Por que eu não escutei mais? Sabe por que a gente não faz isso mais? Porque a gente deixou o sistema do mundo entrar na nossa casa e a gente não tem tempo para nada. Então, o tempo é um momento de reflexão, né? Uma reflexão, para que a gente possa, de fato, tomar pé da situação que está na nossa família, ser intencional com aquilo que a gente faz, saber a maneira como nós estamos instruindo nossos filhos, compartilhar dessas experiências que nós temos vivido. Outra coisa importante, seu filho vai honrar quem você honra. Seu filho vai amar quem você ama. Seu filho vai honrar quem você honra. Então, cuide de quem você fala na sua casa. Porque quando você fala mal de alguém, se você fala mal do seu pastor, pensa que ele vai vir aqui olhar no rosto do pastor e dizer, pastor, que bom, eu te amo. Não, ele não vai fazer isso, porque ele sabe que o pai dele fala mal desse homem. Mas ele é pequenininho, ele ainda não entende. Entende. Não importa, queridos. Vocês já viram quando criança está brincando e você está conversando? Que de vez em quando você olha para ele, ele para com o brinquedo, ele está assim para ti? Ele está ouvindo tudo que tu está falando. E ele está internalizando. E quando ele tiver entendimento, é só uma questão de tempo para ele fazer você passar vergonha na frente do pastor. O pai falou de ti lá em casa. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, ensine seus filhos a honrar quem você honra. Ensine seu filho a amar aquilo que você ama. Se você ama o reino de Deus, ele vai aprender a amar o reino de Deus. Então, a gente precisa ter essa
percepção e deixa ele errar. Ai, pastora, mas eu queria que meu filho fosse perfeito. Não deixa, permita que ele erre, porque é a partir do erro dele que você terá a oportunidade de ensinar. Você sabe que existe uma tribo, ela tem nome, mas eu esqueci agora, que quando o índiozinho erra, faz uma coisa bem feia, errada, eles colocam ele no meio da tribo, todos eles vão ao redor, todos os familiares, a tribo inteira fica como uma roda ao redor da criança. Imagina o que eles fazem. Eles só dizem coisas boas daquela criança. Eles começam a declarar coisas boas para aquela criança, porque eles querem que aquela criança seja melhor do que ela é. Porque normalmente quando a gente faz uma coisa errada, a gente espera que vai apanhar, né? E eles fazem totalmente, olha a cultura deles, totalmente ao contrário daquilo que nós fazemos. Até mesmo para educar, quando eles erram, muitas vezes nós não sabemos educar. Nós nos iramos e nós permitimos que a ira entre dentro do nosso coração e dizemos coisas que não deveríamos dizer. Então, seu filho vai errar e ele precisa que você saiba o educar. Você nunca errou. Quando você errava, o que acontecia lá na sua casa quando teu pai não tinha entendimento? Na casa do meu pai, isso há 80 anos atrás, ele era açoitado com uma coisa que tinha couro, não lembro o nome daquilo, né? Um tipo chicote, né? Mas tinha couro. E ele tinha as costas dele todinha marcada com aquilo, porque era assim que o pai dele sabia educar. Quando eu nasci, o meu pai disse que nunca ia fazer isso. Eu nunca apanhei do meu pai, porque ele não queria que eu vivesse o escuro, né? a tormenta da alma que ele viveu. Graças a Deus que Deus deu esse entendimento para ele. Mas de vez em quando a gente tinha uns perrengues, mas assim, nada sério. Quando eu tive os meus filhos, eu já tinha entendimento bíblico para saber como educar os meus filhos. E agora meus filhos têm seus filhos. E eu vejo, quando participo um pouco da vida deles, o quão melhores eles estão educando do que eu. Então, quando você tem no seu coração um desejo de usar a sabedoria de Deus na educação do seu filho, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ele se tornar velho, não vai se desviar. Ele até pode fraquejar como nós fizemos, mas a semente do Evangelho de Cristo, plantado no coração dele, vai firmar e ele vai retornar para a glória de Deus. Então, tenha o erro dele como uma oportunidade para você ensinar. E, por fim, já falei, né? Deixa legado. O legado ele vai transcender o tempo de vida que você tem aqui. Não te preocupa tanto em deixar herança, te preocupa mais em deixar legado, porque de fato é isso que vai marcar a geração dele. E quando ele se tornar adulto, e quando ele tiver os filhos dele, ele vai falar de quem você era, e não de quanto você deixou. Então é muito importante a gente compreender isso. Pais ausentes na educação, crises presentes quando eles se tornarem adultos. Então nós precisamos entender que essa família, que ela é constituída por Deus, ela tem um propósito e tem perpetuação. Ela vai perpetuar a cultura. Agora, nós precisamos, como pais, discernir qual é a cultura que tem imperado dentro do seu lar. O que você tem permitido entrar dentro do seu lar? Que muitas vezes não entra por você, entra pelo cônjuge, entra por uma sogra que vem trazer coisas que não deveria, entra por uma tia, uma madrinha, sei lá, entra pela internet. O que está entrando? De que maneira isso está entrando? E que isso pode ferir os valores do reino de Deus na vida da sua casa e da sua família. Então entenda isso. A família é constituída pelo Senhor. A família tem propósito. A família ela foi constituída por Deus para perpetuar. Perpetuar o quê?
Um monte de filhos. Filho, tu não está entendendo a palavra perpetuar. Perpetuar o reino de Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Então, mesmo que a gente esteja vivendo a vida que a gente vive, saiba que mesmo a família que você tem, o cônjuge que você tem, os filhos que você tem, tudo é para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. O fim de tudo é para a glória de Deus. Então, coloca a sua casa em ordem. Se tem desordem, com humildade. Bom, Deus, eu sei, estou vendo que tem alguma coisa aqui que precisa ser ajustada. Me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu possa ser sacerdote da minha casa. A família é uma expressão clara da graça de Deus, da glória de Deus, do propósito de Deus aqui nessa terra. Então é através da família que o Senhor vai nos ensinar a amar os outros das outras famílias. É através do amor à nossa família e das experiências e das vivências e das construções que nós fazemos da nossa família que nós vamos aprender a amar os outros. E é no amor aos outros que nós expressamos que Deus está em nós. Amém? Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor.